Já falou sobre o calor sensível, aí ele está atrelado à variação de temperatura sem mudança de estado físico. Agora nós vamos falar do calor latente, que está atrelado exatamente à mudança de estado físico, sem que haja variação de temperatura. Tá? Sempre que a gente falar em variação de temperatura, calor sensível; quando falar em mudança de estado, calor latente. Tá? Quando uma substância muda de estado físico, sempre que a mudança de estado físico, ela necessita ganhar ou perder uma determinada quantidade de energia. Tá? Ela tem que perder ou tem que ganhar uma determinada quantidade de energia. Só que, quando ela faz esse processo de mudança de estado físico, ela permanece sempre com a temperatura constante. Tá? Ou seja, quando eu tenho, por exemplo, o gelo derretendo, ele está passando do estado sólido para o estado líquido, né? Está saindo do gelo indo para a água. Essa temperatura dele ela permanece constante até que todo o gelo seja derretido. Tá? Então, enquanto eu tenho o processo de derretimento do gelo, que é o processo de fusão, né? Passagem do estado sólido para o estado líquido. Quando eu tenho passagem do estado sólido para o estado líquido, a gente chama de fusão, né? Durante todo esse processo, ela tem uma variação de temperatura nula, tá? Quando o gelo está derretendo, ele não varia essa temperatura, tá? Essa questão também depende um pouco da pressão, tá? Mas no nível do mar, a água congela ou o gelo derrete a uma temperatura aproximadamente de 0 graus Celsius, tá? Então, quando eu tenho o gelo derretendo a 0 graus Celsius, ele está no estado sólido, tá? Quando ele derrete todinho, ele vai ter uma quantidade agora de água no estado líquido, né? Só que continua na mesma temperatura de 0 graus Celsius, tá? Ou seja, quando eu tenho variação, mudança de estado físico, eu não tenho variação de temperatura, tá? Só que lembrando o seguinte, os corpos só mudam de estado físico em temperaturas específicas. Como eu falei para vocês, o gelo é aproximadamente 0 graus Celsius para passar do estado sólido para a água, para o líquido, né? Sair do gelo e ir para a água. Outros materiais, como por exemplo o ferro, ele tem uma temperatura de fusão, né? Que é a passagem do estado sólido para o estado líquido acima de 1000 graus Celsius, né? 1500, 1800 graus Celsius, eu não tenho bem certeza. Tá? Mas é uma temperatura bastante alta. Alguns corpos têm uma temperatura baixa e outros têm uma temperatura bastante alta. Tá? Só que eles têm uma temperatura específica, ou seja, ele vai aguentar até uma determinada temperatura. Por exemplo, eu posso ter um gelo lá numa temperatura de, sei lá, menos 50 graus Celsius. Né? Se eu aquecer esse gelo de menos 50 graus Celsius até uma temperatura inicial, temperatura final de, sei lá, menos 2 graus Celsius, eu tive aquecimento, né? Saiu de menos 50 e foi para menos 2. Menos 50 é menor que menos 2, né? Tá negativo. Então eu tive um aquecimento, tá? Só que ele não mudou de estado físico. Tá? Agora, se eu levar ele de menos 2 até 10 graus Celsius, ele já vai ter mudado. Por quê? Porque ele passou pela temperatura máxima que o gelo vai aguentar, que é no caso até 0 graus Celsius. Tá? Isso para uma condição normal de temperatura, de pressão. Tá? Em alguns locais que a pressão seja menor, o gelo pode congelar numa temperatura mais alta, tá? Acima de 0 graus Celsius. Mas uma pressão aqui ao nível do mar, a gente vai ter gelo abaixo de 0 graus Celsius. Acima de 0 graus Celsius ele já vai ter derretidos. Então lembra o seguinte, ó, sempre que um corpo vai mudar de estado físico, ele tem que ter uma temperatura específica. Tá? Ele não muda de estado físico numa temperatura qualquer. Eles têm temperaturas estabelecidas. E o calor latente ele não provoca variação de temperatura, ou seja, quando o corpo está mudando de estado físico, ele necessita de uma determinada quantidade de energia. Tá? E essa quantidade de energia vai ser a quantidade de calor latente. Tá? Só que, quando o corpo terminar de mudar totalmente do seu estado físico, ele vai começar ou a aquecer ou a resfriar de novo. Tá? Aí já não vai ser mais calor sensível. Aliás, calor latente vai ser o calor sensível. Tá? Então, o calor latente ele só age enquanto o corpo está mudando de estado físico. Quando o corpo termina o seu processo de mudança, não é mais calor sensível, calor latente que age. Vai ser o calor sensível. Ok? Como é que a gente calcula o calor latente? Dessa fórmula aqui. Ele é um pouco mais simples do que o calor... Aliás, o calor latente, né? Ele é um pouco mais simples do que o calor sensível. Tá? O calor latente ele é dado pela massa do corpo vezes o seu coeficiente de calor latente.
ou somente calor latente, tá? Algumas questões chamam isso aqui somente calor latente, esse L, tá? Então, a quantidade de calor latente vai ser a massa vezes o calor latente, ou o coeficiente, né? Ou seja, esse Q vezes M vezes L, tá? Aí lembra aqui, ó, que molha, para você lembrar a forma. Como assim que molha? Lembre sempre, ó, quando eu tenho calor latente, eu vou ter, por exemplo, o gelo derretendo. Se você segura uma barra de gelo, quando ela começa a derreter, ela começa a molhar, né? Então você vai lembrar aqui, ó, que molha, Q, M, L. Bem fácil de lembrar, né? Então vamos lá, ó. Tem dois tipos de calor latente. Como assim? Por que eu vou trabalhar com dois tipos? Posso separar em dois tipos? Porque existem dois processos, basicamente, no caso são quatro, né? Mas são passagens que vão acontecer na mesma temperatura, tá? Como assim na mesma temperatura? Quando eu tenho passagem do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido, elas acontecem numa temperatura específica, mas cada corpo vai ter sua temperatura específica, que vai ser a mesma, então eu vou ter a mesma temperatura, ok? Tanto da passagem do sólido para o líquido, quanto do líquido para o gasoso. No caso da água, eu tenho aqui a temperatura de 0 graus Celsius, ok? 0 graus Celsius, para o caso da água. Tá? Outros materiais vão ter uma temperatura diferente, só que tanto faz o material estar indo do líquido para o sólido, quanto do sólido para o líquido, ele vai ter a mesma temperatura de fusão, tá? Que a gente chama de ponto de fusão, ok? Ponto de fusão. Então, quando falar que um corpo está no ponto de fusão, significa que ele está na temperatura que ele pode ou congelar, ou pode descongelar, tá? Ele pode passar do líquido para o sólido ou do sólido para o líquido, dependendo do estado em que ele esteja, porque ele pode estar no ponto de fusão tanto no estado líquido quanto no estado sólido. No caso da água, né, eu posso ter gelo a 0 graus Celsius e também posso ter água a 0 graus Celsius, tá? Sem que tenha congelado. Ou posso ter gelo sem que ele tenha derretido, ok? Quando ele está no ponto de fusão, significa que ele está prestes a ou derreter ou congelar. E tem também aqui o calor latente de ebulição, tá? Para ebulição, é quando a gente tem a passagem dele do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido, tá? É a mesma coisa aqui do calor latente. Ele vai ter uma determinada temperatura, que no caso da água, vou colocar aqui no cantinho, para o caso da água, essa temperatura agora vai ser de 100 graus Celsius. Essa temperatura é 100 graus Celsius. É ok? Para o caso da água, né? Ou seja, eu posso ter em 100 graus Celsius água no estado líquido, ou ela pode já ter derretido e já ter, aliás, ebulido, né? Vaporizado e está no estado gasoso. Tá? Então, lembrando o seguinte, se eu digo que tem uma determinada quantidade de água no ponto de ebulição, significa que ela está na temperatura lá de 100 graus Celsius, prestes a passar do estado líquido para o gasoso. E vamos aqui para mais um exemplo. 100 gramas de um determinado sólido em seu ponto de fusão recebe 2.000 joules, né? E derretem completamente, permanecendo na mesma temperatura. Ou seja, a gente teve aqui somente mudança de estado, né? Se derreteu, passou do estado sólido para o líquido. Ok? Derreteu significa que ele foi do sólido para o líquido. Então a gente tem o seguinte, a questão quer que a gente calcule o coeficiente de calor latente, né? O coeficiente de calor latente vai ser aquele L, né? Coeficiente de calor latente, que no caso aqui vai ser o nosso L. Tá ok? Então, como a gente calcula? Ó, a quantidade de calor latente, ele é dado pela massa vezes o coeficiente de calor latente. Quanto é a quantidade de calor? A questão já nos deu aqui, ó. 2.000 joules, né? Eu só vou jogar aqui direto. 2.000 vai ser igual a massa do corpo, tá? Que é de 100 gramas. Então eu tenho a massa 100 gramas vezes o coeficiente de calor latente, que é o que a gente quer descobrir, esse L, né? Então eu vou ter que esse L, ó, esse 100 está desse lado aqui multiplicando, ele vai para cá dividindo, né? Esse L vai ser então 2.000 dividido por 100. Corto 2 zero embaixo, corto 2 zero em cima, vai ficar 20 dividido por 1,
esse calor latente vai ser de 20. 20 o quê? 20 joules por grama. Tá ok? Por que joule por grama? Ó? A massa está em gramas, a quantidade de calor, né, a energia está em joules. Então, o calor latente vai ser joules por grama. Tá? Eu só peguei, eu dividi a quantidade de energia pela massa. Então, fica joule por grama. Como a questão não me pediu numa determinada unidade, eu posso deixar mesmo em joule por grama. Se ela tivesse pedido em calorias por grama, aí eu teria que transformar aqui, ó, tá? No caso, eu ia ter que dividir por 4,18, né, para dar em calorias. Bem, basicamente por hoje era só isso. Espero que tenham entendido e vamos fazer questões.